Olha só, o que a gente tem aqui é o seguinte. Eu pedi a minha equipe lá do canal para poder fazer um levantamento para a gente, o que cai sobre algas no Enem. E a gente viu que foi o seguinte, o Enem de 2009 até 2019, né, então 10 anos de Enem, trouxe para a gente 2 questões de algas. 2. Então é praticamente em 10 anos, 2 vezes, uma questão a cada 5 anos. Ou seja, é um assunto que não costuma cair muito. Não quer dizer que não vai cair, mas é um assunto que não costuma cair muito no Enem. As algas são consideradas, pela sua análise molecular, são consideradas como prototistas, que é o termo mais correto. Antigamente, elas eram classificadas como vegetais. Essa mudança deveu-se para as suas características moleculares. Então, quando se faz um estudo do DNA e tal, elas são mais parecidas com os protozoários do que com plantas. E as características que os seres vivos têm que ter para ser considerados protozoários, a gente vai ver na aula que vem. Hoje eu vou falar mais das algas em si. Então, conforme você pode ver aqui, existem várias divisões de algas. Tem as clorófitas, feófitas, rodófitas, bacilariófitas, crisófitas, euglenofitas, dinófitas e carófitas. Se elas são formadas, cada uma delas são formadas por uma ou muitas células. Qual o pigmento fotossintetizante que tem? Se é a clorofila, o tipo de clorofila, outros pigmentos que apresentam, qual a sua reserva energética, se é na forma de amido, como nas plantas ou outras, e a composição da parede celular, se é celulose, como nas plantas ou outras. Então, são características que definem cada um desses filos de algas aqui. Conforme eu falei com vocês, as algas são classificadas como protistas, ou pertencem ao reino dos que estão os protozoários, né? São os prototistas. Esses prototistas são agrupados nesses 4 reinos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, excavata, SAR, SAR, arqueoplastida e uniconta. As algas são somente essas que eu estou passando aqui para vocês. Então, aqui no total, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso é planta. 16, 17, 18, 19, isso é fungo. 20, isso é animal. Então, dos 20 táxons que existem dos protistas, 7 são algas. E esses 7 são justamente essas aqui, que estavam no slide anterior, e eu coloquei nesse também de uma outra forma. Então, por exemplo, as diatomáceas. Diatomáceas são também chamadas de bacilariófitas. E elas são plantas importantes porque podem acontecer um fenômeno na natureza chamado de floração. O que são as florações? A grosso modo, são as chamadas marés vermelhas. As florações são momentos, é um fenômeno onde as algas, devido a um aumento da disponibilidade de nutrientes, se proliferam muito. Esse aumento da disponibilidade de nutrientes pode ser decorrente de várias coisas. Pode ser decorrente, por exemplo, de poluentes, né? Matéria orgânica que vem de esgoto, por exemplo, ou alguma outra matéria orgânica que chegou naquela região, no mar, e aí promoveu a proliferação dessas células. E aí geram essas marés vermelhas. A consequência disso é que, com essas florações, essas algas proliferam tanto que elas acabam tampando o sol, a luz do sol, impedindo que chegue nas partes mais profundas do mar. Daí, então, acontece uma diminuição da fotossíntese nessa região que fica abaixo de onde estão as algas, e aí pode ter uma destruição ali embaixo do ecossistema. Mas, então, eu quero que você guarde aqui o seguinte, essas florações são justamente os eventos onde há uma proliferação das algas resultantes de um aumento dos nutrientes que tem ali naquele ecossistema. Outro grupo, as algas douradas, também chamadas de crisófitas, são, na verdade, o fitoplâncton. Os principais representantes têm uma ação como fitoplâncton. O que quer dizer isso? Plâncton é um ser vivo que se movimenta ali no mar. Fitoplâncton são as algas que realizam a fotossíntese. Então, são os produtores nesse ecossistema marinho. Então, realizam fotossíntese, são no nível trófico que eles ocupam, o fitoplâncton é como um produtor
Eles vão trazer energia para aquele ecossistema marinho, além de produzir oxigênio, certinho? As feófitas são as algas pardas e servem como alimento para o ser humano, né? Não só para o ser humano, mas também, por exemplo, os orientais têm hábito de comer alga enrolada no arroz, né? Essa alga aí do sushi, né? O nori e outros alimentos aí, principalmente orientais, são feitos à base de algas. As algas pardas, feófitas, são muito utilizadas para isso. Os dinoflagelados, também chamados de pirrófitas, são algas que deram origem àquele termo lá de maré vermelha, que se refere às florações, ok? Mas algumas pirrófitas também são fitoplânctons, então algumas espécies apresentam bioluminescência. Isso aí eu não sei se você já viu algum vídeo, alguma coisa do mar que está brilhando à noite. Eu acho que tem um filme que eu lembrei aqui agora, do Pi, a água toda brilhante, bioluminescente, então devido à presença dessas algas aí, os dinoflagelados, certo? Algumas delas fazem associação com corais, que são selenterados, e aí elas têm uma ação fotossintetizante muito grande, muito importante, atuando aí nos corais para manutenção desse ambiente aquático, desse ecossistema aquático. Outro grupo, as algas vermelhas, que são as rodófitas, são utilizadas como alimento, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, e as algas verdes, que podem ser utilizadas como alimento, como fitoplâncton, a gente já falou anteriormente, e também são bem encontradas nos líquens. Os líquens são associações entre fungos e alguns seres fotossintetizantes, como, por exemplo, as algas verdes, entendeu? De um modo geral, aqui a gente tem, então, a classificação taxonômica das algas, que, como você pode perceber, fazem parte do reino dos prototistas, e aqui a sua importância ecológica. Tá? Algumas se repetem para vários tipos de algas ali.